Sabe, hoje eu quero compartilhar algo diferente com vocês, algo que Deus tem colocado no meu coração nas últimas semanas e tem sido incrível poder meditar nesse assunto. Então eu quero ler com vocês um texto que está no Evangelho de João, no capítulo 21. Evangelho de João, capítulo 21, versículo 2. Nós já vamos ler, eu quero te pedir, participa comigo. Se aquilo que eu estiver falando fizer sentido para você, você pode dizer, muito bom, olha, foi bom, esse não foi tão bom, concorda aí, diz amém, aleluia, qualquer coisa, está tudo liberado, você participa comigo e nós, pelos próximos 25 minutos, em nome de Jesus, nós vamos meditar nesse texto e tentar entender aquilo que Deus tem para o meu e para o seu coração. Quantos estão comigo? Amém. João, Evangelho de João, capítulo 21, versículo, pode ser do primeiro em diante. Diz assim: depois disso, Jesus apareceu outra vez aos seus discípulos na beira do lago da Galileia. Na beira do lago da Galileia, e foi assim que aconteceu. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado o Gêmeo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos, ou seja, eram 8 ao total. Pedro disse aos outros: eu vou pescar. Nós também vamos pescar com você, disseram eles. Então foram todos e subiram no barco, todos eles. Mas naquela noite não pescaram nada. De manhã, quando começava a clarear, Jesus estava na praia, porém eles não sabiam que era ele. Então Jesus perguntou: moços, vocês pescaram alguma coisa? Nada, responderam eles. Joguem a rede do lado direito do barco, que vocês acharão peixe, disse Jesus. Eles jogaram a rede e logo depois já não conseguiam puxá-la para dentro do barco por causa da grande quantidade de peixes que havia nela. Aí, o discípulo que Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor Jesus. Quando Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor Jesus, ele vestiu a capa, pois havia tirado a roupa, e se jogou na água. Os outros discípulos foram no barco puxando a rede com os peixes, pois estavam somente a uns 100 metros da praia. Quando saíram do barco, viram ali uma pequena fogueira com alguns peixes em cima das brasas, e também havia pão. Então Jesus disse: tragam alguns desses peixes que vocês acabaram de pescar. Aí Simão Pedro subiu no barco e arrastou a rede para a terra. Ela estava cheia com 153 peixes grandes, e mesmo assim não se arrebentou. O título da minha mensagem de hoje é: quando você quer um e Deus tem 153. Quando você quer um e Deus tem 153. Sabe, nesses últimos 6 meses eu li algumas matérias que falavam da importância, baseado em alguns arquivos e estudos científicos, da importância de todos nós, enquanto seres humanos, termos alguma espécie de hobby. E eu vou ser muito sincero para vocês, eu fiquei muito cético no começo. Eu sou um cara que eu estou sempre fazendo alguma coisa, e às vezes quando eu não estou fazendo alguma coisa, eu sou daquele tipo que me culpo de não estar fazendo nada. Alguém mais aí assim também? Sabe, até o momento que é para você estar descansando, você começa a sentir: meu Deus, mas eu não estou produzindo nada, eu preciso, aquele sentimento ruim. E eu fiquei um pouco cético com essa informação no começo, depois eu comecei a ler mais e mais esse estudo, e mostra que um hobby, ele ajuda muito na nossa vida, ele ajuda a desestressar, ele ajuda a gente liberar o peso da vida, o peso do trabalho, ele melhora na nossa produtividade, ele melhora nos nossos relacionamentos, ou seja, tem inúmeros benefícios terapêuticos para nós que vivemos nesse século, que vivemos com tantas atividades, e ele aumenta também a nossa criatividade, ele melhora o nosso desempenho profissional. E eu comecei a ler aquilo, e cada coisa que eu lia me convencia mais de que eu precisava de um hobby, porque eu gosto de fazer muitas coisas, mas eu nunca, propriamente dito, tive um hobby, alguma coisa que eu disse: isso aqui é aquilo que eu sei fazer, eu gosto de fazer e é o meu hobby. Alguém aí tem hobby? Alguém tem hobby? Muitas pessoas têm hobby, muito bem, vocês fazem muito bem, vocês são pessoas mais saudáveis do que eu, mas desde esse momento eu comecei a ficar preocupado, então, agora em encontrar um hobby, alguma coisa, e eu já testei muitas coisas diferentes, e eu comecei a pensar nesses últimos dias: nossa, eu amo tudo que tem a ver com o mar, tudo que tem a ver com água, eu gosto muito,
eu venho de uma família, o meu pai vem de uma família de pescadores que viviam e viveram até a morte, até morrerem, idosos em uma ilha de pescadores no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul, e viveram da pesca durante muitos anos. Então, era para lá que eu ia nos finais de semana, era lá que eu acabava trabalhando, a igreja também era lá, era uma ilha de pescadores, então eu sempre tive envolvido muito com água, com barco, com remo, com nadar no rio, com pescar lambari, chama lambari aqui também, uns peixinhos pequenininhos assim, né, que não vale muita coisa, pescar lambari com um pedacinho de pão na ponta do anzol. Eu sempre cresci nesse meio disso, sabe, eu gosto de água, eu gosto desse negócio. Nos últimos anos a gente tem vivido sempre perto da praia, e eu disse, talvez tenha alguma coisa aí. Eu comecei a conversar com a Débora, disse, quem sabe vamos fazer stand-up paddle, e aí a gente foi olhar e disse, mas agora começou o frio, então talvez não seja uma boa, e eu estou aqui na luta. E ontem eu fui convidado por um amigo meu, que eu não sei se ele está aqui. Está aqui? Gustavo está aqui? Gustavo não veio, né? Foi pescar e não, brincadeira. E eu fui convidado por um amigo meu para pescar. Ele me ligou na sexta de noite, olha, eu estou pensando em pescar amanhã bem cedo. Eu disse, ok, bem cedo quanto? Às 6 horas da manhã. Eu disse, caramba, vamos, né? Aí depois ele mudou para 7h20 e disse, não, agora eu vou às 6, agora vamos passar raiva junto. E vamos pescar. E eu não tenho prática com pesca, muito menos com essas varas de pesca diferentes. Eu disse, eu não tenho. Ele perguntou, cara, você tem alguma coisa para pescar? Eu disse, não tenho nada, só vontade. Eu levo para você as coisas, eu vou comprar aqui. A gente foi pescar. E, gente, vocês não acreditam no que aconteceu. A gente foi, assim, para perto daquela ilha que tem aqui. Sabe aquela Ilha das Cabras? Conhecem? Aquela pequenininha que tem bem na frente, bem na praia central ali. Para trás daquela ilha, disse, vamos pescar ali. E eu disse, cara, vai ser incrível. Me preparei, botei minha roupa de pesca, que eu não tenho, e joguei minha vara na água. Aí tinha um primo da esposa dele que sabia pescar mais. Eu disse, e aí, Gustavo, você pesca muito? Ele disse, não, faz 10 anos que eu não pesco. Eu disse, cara, como assim? Como é que nós vamos fazer isso? Não, vai dar certo, vai dar certo. E aí o amigo dele, o primo, pegou um peixe, né? Pegou o primeiro peixe. Eu disse, uau, legal, já me animei um pouco, já fiquei mais contente, vai dar certo. Daqui a pouco ele pegou o segundo, disse, meu Deus, mas agora vai chegar a minha hora. E daqui a pouco o Gustavo pega o terceiro, e eu disse, caramba, agora, Deus me abençoe aí, tem que dar certo esse negócio. E eu fui, e nada, e os peixes pararam. Eles desistiram da pesca, desistiram da gente, a gente estava só lá alimentando, mas daqui a pouco eu senti a fisgada, eu puxei e veio o peso. Eu disse, meu Deus, agora vocês me seguram, que a Débora vai ter que limpar peixe até amanhã. E eu dei uma puxada assim, eles disseram, nossa, cara, se você não pescou, você arrebentou a boca dele, porque com a puxada que você deu, eu puxei o negócio e eu comecei a enrolar, eu disse, nossa, agora vem. Já cresci, já fiquei de pé aqui do lado do barco, e comecei a enrolar, eu disse, nossa, e aqui? Sabe aquele jogo todo? Gente, quando saiu da água, vocês não têm ideia. Um peixe de mais ou menos uns 15 a 20 centímetros. Minúsculo, mas era o mais bonito de todos. A gente até tirou uma foto. E foi tudo que deu a pescaria. 3 peixes a manhã inteira. Nós pescamos 3 peixes. Ok. Não sei se esse vai ser o meu hobby. Eu gostei de fazer. Mas eu amo essa coisa de pesca. Eu amo isso na Bíblia. E tudo isso que eu estou falando não é só para nos divertir. Tem tudo a ver com aquilo que nós vamos falar hoje. Sabe, o Evangelho de João, para mim, é o meu evangelho preferido, é o do coração. Eu amo o Evangelho de João. O Evangelho de João traz Jesus uma característica muito humana e, ao mesmo tempo, divina, ao mesmo tempo, tudo junto. Mas o que é muito estranho nesse texto que a gente leu em João é que o livro de João, o Evangelho de João, se vocês lerem ele, vocês vão perceber que no capítulo 20, no penúltimo capítulo do Evangelho de João, o livro acaba. Ele encerra o livro em João capítulo 20. Você pode perceber que ele inclusive termina. Ele diz, olha, muitas coisas poderiam ser ditas, mas nem todas caberiam nesse livro. Então, ele encerra o livro. Mas aí ele coloca o capítulo 21. E esse capítulo 21 é muito estudado pelos teólogos, porque é como se João tivesse terminado, e é isso que se acredita, ele terminou de escrever, ficou completa a obra, ele disse, como que eu me esqueci disso? É muito importante. As pessoas precisam ler isso, as pessoas precisam saber disso. E ele começa a escrever o capítulo 21, que é essa história que a gente acabou de ler. Então, se esse capítulo foi colocado depois do texto estar pronto, é porque ele realmente é importante e ele precisa nos contar. Hoje eu estou curioso para saber, alguém mais? Amém. Olha, vamos aos fatos. Jesus
havia morrido e ressuscitado. É isso que estava acontecendo. Jesus já tinha ressuscitado e Jesus já havia aparecido para os discípulos outras 2 vezes, se não me engano, e essa era a 3ª vez que Jesus aparecia para os discípulos. 2 ou 3, não me lembro exatamente. Os discípulos já sabiam que Jesus estava vivo. Os discípulos já tinham visto Jesus, já tinham conversado com Jesus, alguns deles tinham tocado nos buracos das mãos de Jesus, Jesus já tinha estado com eles, mas Jesus, ele simplesmente desaparecia, daqui a pouco aparecia de novo. Nesse meio de tempo entre Jesus morrer, entre Jesus ressuscitar e subir aos céus, ele ficou aparecendo. E acontece exatamente isso. Enquanto os discípulos estavam esperando, porque lembram que eles tinham uma missão de vida, e a missão foi dada por Jesus. Jesus havia dado essa missão de vida, mas agora Jesus morreu, ressuscitou, e eles estão ali esperando. O que nós fazemos agora? Ok, nós já sabemos o que nós tínhamos que fazer até agora. E agora, Jesus, o que a gente precisa fazer? Jesus não deu mais um comando, Jesus não deu mais nenhuma ordem, eles estavam esperando. E a Bíblia diz que enquanto eles esperavam, eles foram todos pescar. Pedro, o discípulo mais velho, o discípulo que sempre puxava a frente, ele diz, olha, eu estou indo pescar, alguém vai comigo? Todos os outros disseram, nós também vamos subir no barco. Todos os 8 subiram, e desses 8, pelo menos 4, com certeza eram pescadores. Eu digo pelo menos porque 2 deles não diz o nome, diz ali, e mais 2 discípulos que a gente não sabe quem é. Então, pelo menos 4 desses eram pescadores, conheciam bem a pesca, eram pescadores junto com seus pais, com a sua família, conheciam o barco, conheciam o lugar onde eles estavam, o lago, conheciam os peixes, conheciam as marés, conheciam os ventos, conheciam tudo. E eles estavam em 8, os 8 entram dentro do barco, e à noite, para aquele tipo de peixe, para aquele tipo de ambiente, é o melhor momento de pescar à noite, porque é o momento onde os peixes, olha só o que eu sei, viu? Os peixes saem para se alimentar à noite, então tem mais movimento, é mais fácil de pegar peixes. Então eles estavam na noite, saem para pescar, os peixes começam a se movimentar, e existia naquela época alguns tipos de pesca, e 2 deles eram os principais, que também é um pouco assim conosco hoje, todo mundo conhece, já viu na praia puxando as redes. Agora na época da tainha também a mesma coisa. Existia a pesca de arrastão, que é aquela rede enorme, comprida, com peso nas pontas, que você larga, ela pesa, depois vem arrastando com 1 ou 2 barcos e recolhendo tudo que está à volta. E existia a pesca como se fosse de tarrafa, sabe? Tarrafa, para quem não é familiarizado, é aquela rede arredondada, parece um sino, que joga, e ela tem um diâmetro assim, dá para se jogar perto, dá para jogar de um barco. E a pesca que eles estavam fazendo é essa pesca de jogar a rede para um lado, recolhe, não pegou nada, joga para o outro, recolhe, não pegou nada, joga para o outro, recolhe, não pegou nada, e assim eles iam fazendo, era essa pesca. Só que a grande diferença dessas 2 pescas é que essa última pesca, que é o que eles estavam fazendo, ela funcionava diferente, ela funcionava em 2 equipes. Estava a equipe de pesca, os pescadores dentro do barco, que tinham a tarefa de jogar a rede e puxar a rede com os peixes, e navegar com o barco, e existia outra equipe que ficava em terra, sentado nos bancos de areia mais alto da beira da praia, onde essa pessoa, ou essas pessoas conseguiam enxergar os cardumes, as águas um pouco mais escuras, e podiam guiar os pescadores e dizer, olha, tá mais para lá, mais, joga aqui, não joga ali, porque ali parece que não tem. E eu acho que tem um pouco isso também, né? Esses dias eu vi pescadores em cima de ali naquela rota, em cima de uma pedra bem alta, com um rádio para o pessoal que está lá embaixo, dizendo, não, para a direita. Eu acho que eles conseguem ver alguma coisa que nós não conseguimos ver, e era feito em 2 equipes. Mas nós vimos que os 8 subiram no barco. Ninguém ficou em terra para ser um guia. Eles sabiam como era a pesca, eles estavam confiantes de que daria certo, eles fizeram da maneira que eles achavam que iam dar certo, já tinham feito muitas vezes, mas não fizeram da maneira que era para fazer, sabe? Às vezes nós achamos que nós podemos ter bons resultados de desempenho na nossa vida, tentando da mesma maneira que os discípulos, pescando sem um guia. Nós, às vezes, achamos que podemos ter excelentes resultados sem nenhum tipo de guia, sem nada que nos guie, sem nada que nos dê direção, sem nada que nos diga, é para esse caminho, não é para aquele caminho, é naquelas águas, não nessas águas. Essas águas estão prontas para pescar, essas não. E, às vezes, nós tentamos isso da mesma maneira que os discípulos. Jesus morreu na cruz, ressuscitou, apareceu para os discípulos para ser o nosso guia.
Jesus fez tudo isso para ser o nosso guia e nos mostrar o caminho correto. Sabe, não basta saber tudo sobre o que faz uma pescaria ter resultados positivos. É preciso colocar em prática aquilo que se sabe, certo? Se você sabe tudo como uma pescaria funciona, mas você só sabe e não coloca aquilo que você sabe em prática, a pescaria vai funcionar? Não vai funcionar. Mas por que às vezes nós achamos que nós podemos entender tudo a respeito de Jesus, ler todos os textos da Bíblia, mas nós achamos que só pelo fato de saber, sem colocar em prática, a nossa vida vai funcionar? Não funciona desse jeito. É preciso colocar em prática. Conhecer, saber e descobrir é apenas a primeira etapa. Agora precisa colocar em prática. Não basta saber que Jesus pode nos guiar nas situações mais adversas. É preciso colocar em prática os conselhos do Mestre. Deixa eu te falar uma coisa, não basta viver aplicando princípios cristãos citados por coaches cristãos, porque resultados divinos são exclusividade de quem vive a vida com o divino. Eu falei isso domingo passado, eu vou repetir. É muito bom, princípios cristãos são incríveis. Você pode ter uma vida realmente boa vivendo princípios cristãos, mas princípios cristãos não te tornam seguidor de Jesus. Te tornam um seguidor de princípios. E seguidor de princípio não leva ninguém para o céu. Sabe, enquanto eu busco por esses hobbies ligados ao mar e procuro coisas, eu comecei a estudar e eu descobri, junto com esse meu amigo, que existe uma coisa chamada carta náutica. A carta náutica ela é obrigatória para todo mundo que navega. Ela é obrigatória para todo mundo que um dia quer sair de barco. Não é possível e nem permitido por lei você sair de barco sem a carta náutica. Hoje é muito tecnológico, então a carta náutica está literalmente num aparelho de GPS integrado com outras funções, inclusive de sonar para pesca, e a carta náutica está ali, mas a carta náutica também pode ser um papel enorme que nada mais é do que um mapa do mar. Ali naquele lugar, na carta náutica, te mostra onde tem pedra, onde é navegável, onde não é navegável, te mostra os limites de onde você pode percorrer, porque eu não sei se você sabe, um barco, uma lancha, um jet ski, ele não pode andar onde ele quer. Tem lugares que ele não pode entrar, e a carta náutica mostra, ó, aqui você não pode entrar, nesse lugar você pode, com a sua habilitação a partir desse ponto você não pode ir mais. A carta náutica é um mapa, coloca os limites de onde nós podemos ir no mar. Sabe, nós vivemos uma vida, a nossa vida, ela acontece nesse plano cartesiano, por assim dizer. Sabe o que é o plano cartesiano? Sim? Aquelas duas linhas que nós traçamos, 4 quadrantes de 90 graus, onde tudo acontece, o lugar onde nós colocamos o limite, a carta náutica onde estão os limites, e a nossa vida acontece dentro de limites. Nós enxergamos a vida e enxergamos as coisas com limitações. Nós sabemos que algumas coisas nós podemos fazer, outras coisas nós não podemos fazer, porque a vida nos coloca limitações. Nós sabemos que nós não simplesmente podemos dizer para uma doença, olha, a partir de hoje eu não quero mais essa doença. E a doença diz, ok, beleza, estou indo. A gente sabe que não funciona assim para nós precisamos tomar remédio, nós precisamos ir no médico, nós precisamos verificar o que é, porque nós temos limitações na nossa vida. A nossa vida é traçada por esse plano cartesiano, essa carta náutica que nos coloca limites, que nos mostra aquilo que é possível e aquilo que não é possível fazer. Mas deixa eu te falar uma coisa, Deus não vive por essas regras. As leis da física é aquilo que é limitação para nós, não é para Deus. Deus vive num plano transcendente, não cartesiano. Aquilo que para nós tem limite, para Deus não é absolutamente nada. E é por isso que eu disse no momento em que nós oramos, que para Deus não existem coisas mais difíceis do que outras. Todas elas estão no mesmo plano. Todas elas é transcendente, não tem limitações. Não há lugares que Deus não possa ir, não há pessoas que Deus não possa alcançar, não há milagres. Para Deus nem é milagre, para Deus é só o que Ele faz. Para nós é um milagre. Por que é um milagre? Porque a nossa limitação de vida, a nossa carta náutica diz que é um milagre eu passar daquela linha. É impossível passar daquela linha, mas para Deus, aquela linha não existe. Então, para Ele é a vida dele. Para Deus nem sequer é milagre. Deus vive nesse plano transcendente, enquanto nós vivemos nesse plano cartesiano, rodeado de limites. E os discípulos estavam tentando viver enquanto aguardavam aquilo que se seguia, aquilo que vinha. Mas eles não conseguiam ver aquilo que estava à frente. Eles não conseguiam ver o plano transcendente de Jesus para a vida deles. E é exatamente sobre isso que nós estamos falando aqui hoje.
Eles tentavam, mas não conseguiam operar no plano ilimitado de Deus. Não conseguiam ver o que se seguia agora. Eles precisavam de direcionamento. Eles precisavam de alguém que dissesse, é por aqui. A tua carta náutica vai te enganar, é por esse lugar. Vai por aquilo que eu estou te falando. Você já pensou como seria a vida se nós não vivêssemos nesse tipo de plano? Você já pensou como seria a vida se nós não tivéssemos limites e fronteiras nas nossas necessidades? Você já pensou se você dissesse, nossa, como eu precisava que amanhã na minha conta bancária tivesse 5 mil reais para mim pagar isso. E simplesmente o fato de você disser, eu gostaria que isso acontecesse, você abre o aplicativo do banco agora e diz, olha, 5. Pá! Você já pensou? Você está indo, depois aqui da reunião, quem sabe, visitar algum parente, algum amigo no hospital, que está lá já 1 semana, 2 semanas, tentando se recuperar. A vida está difícil e você vai sair daqui e vai lá ver ele. Você já pensou como seria se você pudesse olhar e dizer, Deus, eu quero chegar lá hoje e eu quero levar meu amigo para casa. Porque vai chegar lá, ele vai estar de alta, vai estar tudo certo, ele vai estar recuperado. Você já pensou como seria a vida sem limites? Acabar com as limitações cartesianas da nossa vida, com as nossas cartas náuticas e viver essa transcendência de Deus, de Jesus na nossa vida. É por isso que nesse texto eu encontro pelo menos 3 coisas, 3 atitudes que os discípulos de Jesus tomaram em relação a Jesus e que com certeza devem ser o meu e o seu exemplo hoje. Amém? Vocês estão comigo? Amém? Em primeiro lugar, os discípulos obedeceram à voz de Jesus. Em primeiro lugar, na sua vida, se você quer viver fora das linhas, das limitações humanas, se você quer começar a viver os milagres, a vida diferente que Jesus tem para mim e para você, em primeiro lugar, ouça a voz de Jesus. Os discípulos estavam pescando sem um guia, eles estavam errados. Ao natural eles já estavam errados, porque eles sabiam que eles precisavam que alguém tivesse ficado na beira do lago, em cima de um banco de areia, dizendo para que lado é para jogar a rede. Então é por isso que eles não se admiram, quando alguém grita da praia, ei, vocês já pescaram alguma coisa? Não, nada. Então joga para aquele lado lá. Eles jogam imediatamente. Eles não tinham reconhecido que era Jesus. Eles não jogam porque era Jesus. Eles jogam porque era natural que alguém da beira da praia ajudasse pescadores naquele tipo de pesca. Certo? Eles tentaram a noite toda. Voltar para casa depois de uma noite inteira sem pegar nada deve ser uma das coisas mais frustrantes da vida. Ainda mais quando não é uma pesca esportiva. Ainda mais quando você precisa daquele sustento. Ainda mais quando tem pessoas esperando por você. Sabe, às vezes nós estamos na nossa vida vivendo e a nossa família está esperando que nós cheguemos em casa com alguma notícia. Talvez sustento financeiro, talvez outro tipo de resposta. E nós chegamos em casa, às vezes, depois de semanas ou depois de dias, pensando numa boa resposta. E aí, o que a gente vai fazer? Diz, não sei. Que frustrante é quando nós chegamos e nós não temos respostas para dar. Que desanimador é quando nós tentamos por tanto tempo e nada parece acontecer. Porque nós estamos tentando fazer as coisas à nossa maneira, com as nossas limitações, com os nossos planos, com os nossos mapas, com o nosso tipo de vida. Mas eles escutam Jesus, eles obedecem Jesus. E você sabe o que é mais incrível? Quando as redes, eles dão aquele primeiro trancão na rede, aquele primeiro puxão, a primeira puxada na rede, e eles sentem o peso da rede. João, o que escreveu, diz, Pedro, é Jesus. Eu não sei se foi por causa do peso da rede, ou se porque ele tinha uma visão melhor, eles estavam mais ou menos a uns 100 metros de distância da praia, e estava amanhecendo, e talvez João conseguiu perceber que era Jesus na beira da praia, mas quando João disse, Pedro, é Jesus, Pedro imediatamente sai correndo na direção de Jesus, mas primeiro eles obedecem o guia. Deixa eu te falar uma coisa, Jesus nunca pediu, e nunca vai pedir nada para você que você está conseguindo ver na partida. O que isso significa? Jesus não nos pede coisas que nós já conseguimos ver. Ele nos pede coisas que nós ainda não conseguimos ver, para que a nossa fé aumente e nós confiemos no Mestre, ouvimos aquilo que o guia Jesus tem para nos dizer, e através da nossa confiança, da nossa fé, nós vamos ver o milagre acontecer. Esqueça de estar pedindo algo para Jesus e esperando ver para poder caminhar.
esperando ver para poder puxar a rede. Não funciona desse jeito. Primeiro obedece, joga a rede, depois você puxa para ver o que vai acontecer. Ouça a voz de Jesus no seu dia a dia. Obedecer a Deus no escuro às vezes dá medo, dá receio, é estranho, é esquisito, mas obedecer não é só obedecer. Obedecer significa confiar. Quando eu obedeço, eu estou dizendo para Jesus: Jesus, eu estou obedecendo sem ver nada, não tem peixe, no meu sonar não mostra peixe aqui, na minha carta náutica não mostra sustento aqui, nesse lugar, nas minhas cartas, dos meus mapas, eu não estou vendo respostas. Mas se tu está dizendo que é para mim permanecer nesse lugar, se tu está dizendo que é para mim continuar fazendo exatamente dessa maneira, eu vou ouvir a tua voz e eu vou confiar. Sabe o que Jesus escuta? Jesus escuta da nossa boca: eu sei que eu sou pequeno, eu sei que eu não tenho como, eu sei que eu não tenho condições, eu sei que tudo está jogando contra mim, mas eu confio que tu pode me tirar daqui. E quando Jesus escuta a confiança, espera, porque o milagre vem. Quando nós demonstramos confiança, tudo pode acontecer. Deus está te ensinando a respeito de generosidade, seja generoso. Deus está te ensinando que servir as pessoas é mais importante, então comece a servir as pessoas. Deus está falando no teu coração, está gritando da beira da praia, te mostrando o teu propósito na terra, então não tenha medo, te joga. Se Ele disse, por mais maluco que possa parecer, por mais insano, por mais que não faça sentido na tua vida natural, faz aquilo que Jesus está te dizendo, porque se você confiar nele, Ele vai colocar os peixes, Ele vai colocar o sustento, Ele vai trazer as respostas para a tua vida. Sabe, obedecer é a melhor vida a ser vivida. Não dar ouvidos para aquilo que Jesus está falando, é simplesmente continuar pescando a noite toda, da mesma maneira, do mesmo jeito, sem ter resultado, e você repete de novo sem ter resultado, você repete de novo sem ter resultado, você tenta de novo e não dá certo, você tenta mais uma vez, não dá certo, e não dá. Você pode tentar continuar fazendo o que você está fazendo a vida toda, você vai continuar pescando a noite toda e voltando para a beira da praia, sem respostas, sem sustento e sem aquilo que você precisa. Mas quando você ouvir a voz do mestre, que está na beira da praia te dizendo, é para esse lado, as coisas mudam de lugar. A frase famosa de Albert Einstein que diz: insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Você quer alguma coisa diferente, faz alguma coisa diferente. Se aquilo que você está fazendo está te dando os mesmos resultados todas as vezes, então muda aquilo que você está fazendo e começa a confiar em Jesus, e os resultados diferentes vão aparecer. É dessa maneira. Sabe, eu amo um testemunho, e eu pedi licença para contar. Eu não vou falar os nomes, mas quando eles quiserem dar esse testemunho, eu amo o testemunho da vida desse casal, daqui da igreja. Eles tinham alguma coisa para resolver, eles tinham um imóvel que eles precisavam vender, eles estavam à procura durante muito tempo de vender, eles conseguiram um comprador, uma compradora, não sei, as coisas se enrolaram muito no banco pelo lado da compradora e começou aquela coisa toda de documentação, e o tempo foi passando, e os outros contratos que eles fizeram a seguir começaram a se amontoar, e aquilo começou a gerar problema financeiro para eles, e o sonho de vender o imóvel começou a se transformar numa luta enorme de eu não sei quantos meses, talvez 2 ou 3 meses. Era uma coisa que eles já não sabiam mais o que fazer. E quando eles estavam para vender esse apartamento, eles precisavam vender esse apartamento, eles decidiram entre eles, sabe de uma coisa, eu sinto que nós temos o valor X, quando esse apartamento ficar, quando a gente puder vender esse apartamento, e quando ele vender, valor X nós vamos dedicar para isso na obra de Deus, e nós vamos fazer isso, é o que está no nosso coração, nós vamos dar essa parte para Deus. E eles decidiram o seguinte: mas a gente não vendeu o apartamento ainda, a gente não tem para dar, então sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esse valor que a gente decidiu dar, porque Jesus está falando no nosso coração, e nós vamos dividir, e nós vamos dar um valor desse a cada mês, não sei, qualquer valor, um valor desse a cada mês, mesmo sem o apartamento ter sido vendido, porque eles estavam ouvindo a voz de Jesus dizendo: me provem, me testem, que eu vou fazer um milagre para vocês. Não tem a ver com dinheiro, tem a ver com a disposição do coração. Jesus estava sendo guia na beira da praia dizendo: façam que eu vou mostrar para vocês. Sabe o que aconteceu? Quando terminou os 3 meses ou os 2 meses daqueles pagamentos, o apartamento foi vendido no valor exato. Eles primeiro provaram
de ouvir Jesus e depois as coisas aconteceram. Obedecer onde eu não vejo para ver aquilo que eu desejo. Obedeça aonde você não vê para finalmente ver aquilo que você deseja. Obedeça quando você não está vendo absolutamente nada. Em segundo lugar, o discípulo de Jesus, Pedro, se jogou na direção de Jesus. Sabe, uma das coisas mais tristes que eu vejo às vezes acontecer são pessoas que buscaram por tanto tempo algo de Jesus, buscaram por tanto tempo uma resposta, uma cura, um sinal, um reconciliamento, uma reconciliação, uma pessoa. Buscaram e oraram e vinham na igreja e levantavam as suas mãos e pediam oração, e os pastores ou líderes oravam, e quando finalmente aquilo tão esperado chegou, pessoas simplesmente disseram: obrigado, Jesus, estou indo embora, já consegui aquilo que eu vim buscar. Quando nós buscamos incessantemente Jesus, Jesus realmente vira para nós e diz: sim, o que você precisa? Como eu posso te ajudar? Jesus está pronto para nos ouvir, chegou a hora. Mas Ele quer que depois que o milagre aconteça, depois que você viu aquilo que você buscava acontecer, Ele quer que você se jogue na água em direção a Ele. Quando Jesus supre aquilo que nós precisamos, o nosso papel não pode ser virar as costas e dizer: pronto, acabou. Não! A recém começou. Coloca a capa, se joga na água, vai na direção de Jesus, porque se aquilo que você estava pedindo Jesus já cumpriu, imagina aquilo que tem adiante. A vida com Jesus é linda, mas você precisa decidir caminhar com Ele. Não ame as bênçãos de Deus, ame o Deus que dá as bênçãos. Escolha se jogar na direção de Jesus todos os dias, porque se jogar na direção de Jesus é ir na contramão do mundo. Você tem decisões de negócios para tomar amanhã, segunda-feira. Deixa eu te falar, a direção de Jesus é fazer tudo certo, dentro da lei, dentro dos conformes. A direção oposta é dar os jeitos, é encontrar maneiras diferentes. Essa não é a direção de Jesus. Você precisa resolver o seu casamento, você precisa dar um jeito na situação entre você e sua esposa, entre você e o seu marido, entre você e o seu companheiro, companheira. Deixa eu te falar uma coisa: apimentar a relação, causar ciúmes, criar estratégias para que ele te note ou ela te note, não é a solução, não é a direção de Jesus. Sabe o que é se jogar na direção de Jesus? É dobrar os joelhos no seu quarto com o seu parceiro, com a sua parceira, com o seu cônjuge, olhar para Jesus e dizer: Jesus, me perdoa, nos perdoa, porque nós temos errado um com o outro. Nós não queremos mais dessa maneira, nós queremos as coisas certas entre nós e contigo. Pai, nos perdoa, entra no nosso casamento, faz morada no nosso casamento. Essa é a direção de Jesus, é isso que é se jogar na direção de Jesus. Você precisa acabar com as brigas, com a fofoca. Deixa eu te falar, não alimente mais, chame todos e perdoe. Ah, mas eu vou te deixar se você for na igreja. Eu não quero mais saber de você se você for na igreja. Sabe o que é se jogar na direção de Jesus? É dizer: sem problema nenhum, eu te perco, mas eu não perco o meu Jesus. Porque o único que morreu por você não foi o seu amigo, não foi a sua amiga, não foi o seu pai, nem a sua mãe, nem a sua namorada, nem seu namorado, nem sua esposa, nem seu marido. O único que sangrou por escolha própria, por mim e por você, foi Jesus. O único que pode te dar a vida que tu realmente almeja e deseja é Jesus. Você tem que escolher. Você tem que escolher entre pessoas que dizem: se você for para Jesus, não me procura mais, não procura mais, e se joga na direção de Jesus. Porque um dia essa pessoa vai olhar para trás e vai ver a melhor escolha, a melhor decisão que você tomou. Por que não? Por que não se jogar na direção de Jesus? Afinal foi Ele que mais nos amou, afinal foi Ele que pagou a minha e a sua dívida de morte, afinal foi Ele que entrou na frente da arma por mim e por você.
não por acaso, mas por escolha própria. Por que você não se jogaria na direção de Jesus? Eu amo isso quando Pedro entende e percebe que era Jesus de Nazaré, Jesus o Cristo ressurreto. Ele coloca a roupa, porque ele estava só com uma parte de baixo da roupa pescando, e ele se joga no mar. Ele não pode esperar o barco andar 100 metros, ele diz: eu vou nadar mais rápido, na direção de Jesus. Quando Jesus está chamando por você, não espera dentro do barco, te joga na água, na direção dele. Sabe o que tem na beira da praia? Tem pão, tem peixe, tem fogo, tem alimento, tem resposta, tem solução. Ele está te esperando na beira da praia, com o melhor da vida para viver. E é por isso que, em último lugar, os 153 peixes dizem algo muito mais do que só um número. Terceiro e último lugar, abra os olhos para ver além do natural. Não se limite por aquilo que você está vendo. Não se limite, não se dê por vencido pela situação natural, pelo caos que está na tua volta, mas começa a ver com os olhos espirituais aquilo que está acontecendo. Deixa eu te falar uma coisa, o idioma grego e o idioma hebraico, todos eles, cada caractere, cada letra, ele tem um número significante. Isso significa que cada letra tem um número próprio. E esse número é um número representativo, que se usava muito, e você vê muito na Bíblia alguns números para dizer coisas por baixo das linhas. Existem cartas como a carta de Apocalipse, a revelação de João, que ela é escrita em muitos códigos, porque o povo estava passando uma opressão pelos romanos, e eles não podiam falar alguns nomes. Inclusive o nome do imperador, eles não falavam o nome do imperador, mas escreviam um número e diziam: aquele que lê o número que entenda de quem que eu estou falando. E sabe, quando nós viemos para cá, não é normal esses escritos. E quando João escreve que tinham 153 grandes peixes, é porque não era normal. Não era qualquer coisa, não era qualquer milagre, não era qualquer tipo de coisa. Você quer saber o que o número 153 representa em hebraico? Significa Ani Elohim. Ani Elohim. Ani Elohim significa eu sou Deus. Eu sou Deus. Então quando os discípulos começam a puxar e ver um milagre acontecer, eles não sabem o que está acontecendo, mas quando eles chegam na beira da praia, a Bíblia diz que Pedro, depois que Jesus diz: pega uns peixes, vamos adicionar no nosso churrasco aqui. Pedro corre para cima do barco e começa a contar os peixes, porque era muito. Alguém começa a contar os peixes: 153, Ani Elohim, Ani Elohim, é Jesus dizendo: sim, eu sou Deus. Esse não é um milagre qualquer, isso não é uma situação qualquer, eu não sou um qualquer um na sua vida, eu sou Deus. Deixa eu te falar uma coisa, Jesus assina todas as suas obras. Jesus assina todas as suas obras, cada momento da sua vida. Jesus está dizendo: eu sou Deus, nada é difícil demais para mim. Ani Elohim, não me movo pelo plano cartesiano. Ani Elohim, eu tenho liberdade total, nada é difícil demais para mim. Nada, coisas não são mais difíceis umas do que as outras. Peçam que eu vou dar. Sabe, nós fazemos planos guiados por aquilo que conseguimos fazer, aquilo que nós podemos ou não podemos fazer. Um mês difícil, tudo dá errado, mas no final parece que grandes milagres acontecem e as coisas acontecem. Ani Elohim, eu sou Deus. Quando tudo parece perdido na sua família, a reconciliação acontece. Quando a cama de hospital é tudo que você conhece, quando as visitas intermináveis no hospital tomando medicamento na veia é a única coisa que você lembra na sua semana, lembre-se, Deus tem 153 à tua espera. Você pode estar esperando um milagre, mas Deus tem 153 para te dizer: eu sou Deus e eu continuo sendo Deus. Enquanto tu ouvir a minha voz, enquanto tu te jogar na minha direção, eu serei o teu Deus. Tenham coragem, não desanime, obedeça a voz do guia, se jogue na direção dele. Lembrem da ordem de Deus para Josué: seja forte e corajoso, Josué. Josué, eu não vou te dar força e eu não vou te dar coragem, eu já te dei, então
seja forte, seja corajoso, porque eu estarei com você, assim como estive com meu servo Moisés. Hoje, Jesus está te dizendo: não desista ainda, não abandone ainda, não vire as costas, ouça a minha voz, porque eu estou contigo. Eu estou contigo. Você pode estar pedindo um milagre, mas Deus sempre terá 153 para te provar que Ele é Deus. Amém? Será que nós podemos ficar de pé?